Bíblia nos apresenta princípios e valores que têm o poder de transformar, mas de transformar completamente a vida de uma pessoa e mudar o rumo dela. Dentre tantos princípios, o da unidade. A palavra apresenta a necessidade, a importância da unidade. Unidade no espírito, a unidade do corpo. Se nós somos o corpo de Cristo, então nós temos que fazer essa análise pelo um corpo natural. Como que um lado meu vai querer para uma direção e outro para outra? As duas mãos trabalhando juntas vai fazer com que eu tenha excelência e vou concluir as coisas da maneira que é necessário, que é preciso. Então, se eu tento vir para cá, né, a minha mão direita está puxando para cá, a esquerda para cá, isso nunca vai dar certo. A Bíblia diz aqui, houve um tempo em que todos os habitantes do mundo falavam a mesma língua e usavam as mesmas palavras. Ao migrarem do leste, encontraram uma planície na terra da Babilônia, onde se estabeleceram. Começaram a dizer uns aos outros: venham, vamos fazer tijolos e endurecê-los no fogo. Naquela região, era costume usar tijolos em vez de pedras, e betume em vez de argamassa. Depois disseram: venham, vamos construir uma cidade com uma torre que chega até o céu, assim ficaremos famosos e não seremos espalhados pelo mundo. Observe que mesmo a intenção não sendo correta, o princípio era. O Senhor, porém, desceu para ver a cidade e a torre que estavam construindo. Vejam, disse o Senhor, todos se uniram e falam a mesma língua. Se isto é o começo do que fazem, se isso é o começo, nada do que se preocupar, nada do que se propuserem a fazer, daqui em diante, lhe será impossível. Com base nesse princípio, essa unidade, um só pensamento, um só coração, uma só língua, uma só visão, um só propósito, daqui a pouco nada mais vai ser impossível para esse povo. Ainda que a intenção era totalmente idólatra, totalmente errada. A intenção era totalmente contrária, mas o princípio era correto. As intenções são fundamentais se nós quisermos agradar a Deus. A gente sabe disso. Agradar a Deus, e nós estamos aqui para agradá-lo. Mas observe que esse povo não tinha nenhuma preocupação em agradar a Deus, mas usaram um princípio que funciona, que vem de Deus, da unidade. Então isso é muito, muito importante para quem quer construir
uma grande vida, entender isso aqui. Eu preciso ter unidade com Deus, pensar os pensamentos de Deus, fazer uso da mente de Cristo, crer em tudo o que Deus falou, me colocar inteiramente à disposição de Deus. Inteiramente à vontade e ao propósito dEle. Tudo o que eu for fazer, eu preciso antes avaliar, observar aquilo, se está dentro do padrão que o agrada. Porque Ele nos passa, a palavra nos ensina princípios e valores. Se eu vou me aliançar com alguém, eu preciso observar se essa pessoa tem os mesmos valores e princípios que eu. Isso para tudo. Para se relacionar, pensando em construir uma família, em fazer negócios, né, uma sociedade, seja lá o que for. Eu sempre falei sobre isso e venho insistindo nesse assunto. E a cada dia eu estou determinada. Uma pessoa que, para estar internamente no ministério e representar o ministério numa filial, ele precisa falar a língua do Ministério Mudança de Vida. Ele tem que ter a visão do Ministério Mudança de Vida. Defender a mesma causa. Puxar para o mesmo lado. Ter o mesmo espírito. Porque isso não vai funcionar. Muitas vezes eu tenho o problema que eu tenho está muito relacionado a isso. Quando a pessoa não tem, ela se perdeu, às vezes ela está aqui e parece que está ok, aí um pouco que se distancia fisicamente, ao invés dela manter o padrão, ela começa a se desviar. E logo nós vamos vendo que por falta de unidade, de não se manter na mesma visão, um só pensamento, um só coração, não funciona, não dá certo. Então, uma pessoa que não tem esse entendimento, ela vai fracassar. Eu quero pessoas para o ministério, primeira coisa, que realmente tenham um entendimento desse propósito de servir. Se a pessoa não tem disposição em servir, não é o lugar dela. Em transbordar, não é o lugar dela. Se o que ela está perseguindo sei lá, uma imagem, fama, dinheiro, não é lugar para ela. Se ela não tem disposição de começar e ser fiel no pouco, também não é lugar para ela, porque ela nunca vai chegar no muito. Ela sempre vai ter uma vida rasteira. Se ela alimenta a rebelião, e o fato dela agora querer fazer do jeito dela, e não mais caminhar dentro daquela visão, ela está se rebelando.
E aí você vai ver que aquilo não vai funcionar mesmo. Não tem como funcionar. Porque um povo forte é um povo que anda em unidade. Sempre vai ser assim. É um princípio que transforma vidas. Então, um casamento sem unidade é uma divisão. Uma família, uma empresa, seja o que for, uma igreja. Por isso que aqueles que começam a se rebelar, nós precisamos lidar com eles, porque não é uma coisa pequena, é uma coisa séria. Deus não pode operar onde há divisão. Tanto que para que o propósito, que era que se espalhassem, acontecesse, o Senhor veio e causou uma confusão ali, através das línguas, ninguém mais se entendia. Para que pudessem se espalhar. Porque era esse o propósito de Deus. E essa unidade, esse só pensamento, todos focados numa mesma coisa, o próprio Deus disse, se isto é o começo do que fazem, se eles já começaram nessa unidade, nada do que se propuserem a fazer daqui em diante lhes será impossível. Isso para mim é tão forte, porque quem falou isso foi Deus. Se esses caras já estão tão assim, focados, unidos, puxando a coisa para o mesmo lado, então assim, daqui a pouco, daqui em diante, aqui nada vai ser, nada do que se propuserem a fazer, daqui em diante lhe será impossível. Então as pessoas, elas acabam sendo muito tolas. É uma visão tola, demoníaca, quando ela simplesmente quer ser do contra e fazer o contrário. Não, eu vou ser do contra. Eu vou fazer o contrário. Espera aí, o que Deus está me orientando? Com quem eu estou fazendo aliança? Se eu fiz uma aliança com Deus, eu tenho que viver unida com Deus. O que Deus pensa? Eu tenho que crer no que Ele falou. E aqui, eu vou fazer aliança com alguém. Você sempre vai me ouvir falando que eu oro a Deus pedindo às pessoas que são do Ministério Mudança de Vida. Porque se uma pessoa, ela vem e ela está sempre, ela é do contra, quer fazer do jeito dela, ela não absorve, ela está sempre em discordância, ela começa a causar transtorno, ela deixa de ser bênção. Porque ela começa a se tornar aquele tomate podre que começa a estragar todos que estão ao redor. Ela não é abençoada, a vida dela não vai, quem se aliar a ela também não vai, ninguém ganha com isso. Ninguém ganha. Eu amo todas as pessoas e quero, assim, abundar na vida de todas que eu puder, mas eu quero, dentro do Ministério Mudança de Vida, aquelas que o Senhor tem para nós. Eu não tenho problema, por exemplo, quando alguém, ela vem e diz assim, claro, a gente quer todo mundo com a gente, mas quando a pessoa vem, não, para mim, eu prefiro seguir, o dom do a Deus faz parte.
Faz parte. Se uma pessoa estiver nas minhas redes e tudo que ela faz é discordar e tentar causar transtorno, é porque ela não é de lá, não é para ela isso. Ela tem que procurar um lugar onde ela se encaixe, que é para ela. Ela não se encaixou, não é para ela. Eu não quero, ela não deve querer, porque não vai ser bênção para ninguém. Para ninguém. Deus me dá uma visão, Ele não pediu para eu votar. Mas para eu ter uma aliança com Ele, eu tenho que estar em concordância com Ele. Andarão dois juntos se não estiverem de acordo? O que dois concordarem na terra, olha o que Jesus falou. Se você pega alguém para concordar, um concordante, aquilo tem tanto poder que traz à existência algo. Se dois concordarem acerca de qualquer coisa, um cordão de 3 dobras não se quebra facilmente, diz a Bíblia. Então, quando eu me... Por isso que a Bíblia diz, não olha para trás, não olha para a direita nem para a esquerda. Porque você vai se distrair. Olha para o alto, para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Pensem nas coisas que são de cima, se livrem dos embaraços. Quer dizer, tem um olhar, tem um lugar que você deve olhar, tem um lugar onde você deve se focar, que é em Cristo, Cristo no centro, sempre. Ele no centro. Eu tenho a mente de Cristo, meu modelo é Cristo, meu padrão é Cristo. Eu quero saber como Ele fez, então eu leio os evangelhos e vamos lá fazer. Jesus estava expulsando um demônio que era mudo. Quando o demônio saiu, o mudo falou e a multidão ficou admirada. Mas alguns deles disseram, é por Beelzebu, o príncipe dos demônios, que ele expulsa demônios. Outros o punham à prova, pedindo-lhe um sinal. Jesus, conhecendo os seus pensamentos, conhecendo o que eles estavam pensando, porque você vê que tudo começa na mente. Se você não combate uma coisa errada na sua mente, você vai jogar isso para fora, e isso vai ter uma consequência. Conhecendo os seus pensamentos, disse-lhes, todo reino dividido contra si mesmo será arruinado, e uma casa dividida contra si mesma cairá. Se Satanás está dividido contra si mesmo, como seu reino pode subsistir? Digo isso porque vocês estão dizendo que expulso demônios por Beelzebu. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam os filhos de vocês? Por isso eles mesmos estarão como juízes sobre vocês. Mas se é pelo dedo de Deus que eu expulso demônios, então chegou a vocês o reino de Deus. Quando um homem forte, bem armado, guarda sua casa, seus bens estão seguros. Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Aquele que não está comigo é contra mim. E aquele que comigo não ajunta, está espalhando. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos procurando descanso, e não o encontrando, diz, voltarei para a casa de onde saí. Quando chega, encontra a casa varrida em ordem.
Então vai e traz outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando passa a viver ali. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Eu paro aqui, daqui a pouco eu volto a ler. O povo começa pedindo um sinal. Lá no final ele vai falar que sinal que ele vai dar. Porque assim, algumas pessoas estão recebendo sinais o tempo todo e ainda tem a capacidade de dizer que ainda precisa de mais uma prova para poder crer. E o Senhor vai deixar isso bem claro no final. Ele expulsou aquele demônio por inveja, por ciúme. Aquele povo começou a dizer que ele expulsava por Beuzebu, quer dizer, havia um espírito imundo nele, tinha demônio nele, era pelo demônio que ele expulsou o demônio. O Senhor falou, isso não tem lógica. Isso não tem lógica, o que vocês estão falando. Porque se eu expulso o demônio pelo diabo, vocês expulsam pelo quê? Então não tem lógica. Mas uma pessoa dominada por uma mentalidade invejosa, egoísta, mesquinha, religiosa, ela é capaz de qualquer coisa. Tudo é mentalidade. De falar tolices e fazer tolices, coisas assim que você fala, gente, não tem sentido o que essa pessoa está falando. Mas fala. Né? Jesus vai deixar bem claro, e a Bíblia vai falar muito sobre mente dividida. Não pense que receberá alguma coisa do Senhor. Por quê? Porque tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Ora crê, ora não crê. Ora quer, ora não quer. Ora começa algo, daqui a pouco já não quer mais aquilo. É uma mente dividida. Se você tem uma mente dividida, você vai viver uma vida dessa maneira. Então, tudo começa na mente. Uma mente dividida só vai trazer transtorno. Jesus vai deixar bem claro, ó, mente dividida, ó, casa dividida, cidade dividida, seja lá o que for, não resiste, vai cair, vai ser destruído, não vai suportar, não vai resistir. É impossível. E se você não está comigo, você está contra mim. Se você não está do meu lado, você está contra. Se você não está puxando para cá, está puxando para lá, você está tentando espalhar. Você não está juntando. Você não está unindo. Isso não vai funcionar. E aí ele vai dizer que você precisa ser mais forte que o homem forte. É o mais forte que vai prevalecer. E quem é o mais forte? Aquele que crê. É o mais forte. Ser mais valente que o valente. Mais forte que o homem forte. E conquistar seus territórios. Quantas pessoas que ainda não entenderam sobre conquista de território, território mental, que é o que a Bíblia vai falar, de demolir fortalezas, territórios na sua vida, e a divisão vai aí espalhar, nada vai permanecer, vai prevalecer, se tem divisão. Uma casa dividida, né? Um casamento dividido, uma família dividida, uma sociedade dividida, uma igreja dividida. Não vai. Isso vai enfraquecer. Um reino dividido desaba, mas unido, assim, nada pode contra. E para isso, eu tenho que ser mais forte. Se o mal ainda tem poder sobre a minha vida, é porque
eu tenho entregado meu poder a ele e tenho tido um comportamento, por conta do que acontece dentro de mim, mais fraco, de maneira que ele domina a mente. Tem gente que pensa tudo que o diabo manda pensar. Alimenta todos os sentimentos que o diabo está lançando. É uma coisa lamentável. Ele nunca conquista o território. O diabo tem poder na casa dele. Ele não é mais forte que o homem forte. Não é mais valente que o valente. E é assim, ele ouve uma palavra como essa, alguns até se levantam e vão fazer, mas daqui a pouco ele cai no mesmo erro, porque ele não estabeleceu. Ele vai apenas no impulso emocional, ele continua agindo com base na emoção do momento. Mas quando a emoção muda, quando ele já não tem mais sentimento apoiando ele, e os sentimentos são outros, ele volta a agir do mesmo jeito que ele sempre agiu. Não estou com vontade, estou com raiva, traz o passado, se distrai, e tem a mesma atitude, o mesmo comportamento que sempre teve. Porque isso não existe aqui. Só acontece alguma mudança, que na verdade não é mudança, quando tem um sentimento apoiando. Aí, a hora que os sentimentos mudam, as emoções mudam, volta ao mesmo estado. Se você não for mais valente que o valente, você não vai dominar, não vai amarrar o valente. Mais forte que o homem forte. Você quer dominar um negócio que te domina? Você tem que ser mais forte que ele. Se você é fraco, aquilo vai continuar te dominando. E de onde vem essa fraqueza? Em não ser intencional, em não viver pela fé. Não está vivendo pelo que crê, pelo que diz a palavra, na verdade. Não crê na palavra, crê numa mentira. Não tem como. Outra coisa, esse mal sai. Eu não falo sempre que um lugar vazio é um lugar? É um lugar. Se eu não encho de uma coisa nova, ele volta e volta pior. Quantas vezes eu vejo gente que, assim, piora, mas não melhora. E ela já não viveu aquele momento em que recebeu aquela oração e aquela força maligna saiu. Mas como ela não para se encher de Deus, da verdade, o mal anda e vê que ainda continua vazio. Está vazio, ele não está lá, mas também não tem uma coisa nova lá dentro. Ele volta mais forte. E aí aquela pessoa, o segundo estado dela é pior do que o primeiro. Porque não adianta se esvaziar. Mas não tem que esvaziar, claro que tem, mas vai ver, Filipenses. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo. Que foi capaz de se esvaziar e assumir a posição de servo. Quer dizer, ele se esvaziou e se encheu do seu propósito. Porque eu tenho que esvaziar, mas eu tenho que me encher dessa coisa nova. Por isso que você vai me ouvir tanto. Você precisa ouvir a palavra. Você precisa ler a palavra. Você precisa ter momentos com Deus. Você precisa agora colocar um conteúdo novo, que vai só te lavando, te limpando. E você vai ficando melhor e melhor,
porque a sua cabeça vai ampliando, ampliando. Se você não faz isso, um lugar vazio é um lugar que pode ocupar. Tem tanta coisa que pode entrar. Eu vejo gente que deixou tanta coisa entrar, que atrasou a vida, fez com que ela parasse no tempo, porque ela não deu lugar a uma renovação, e muitas vezes por preguiça, orgulho, né? Foi buscar em fontes erradas, se encher do conteúdo errado, que é contrário ao que ela precisa, que vai realmente mudar o rumo da vida dela. Então, Jesus vai falando sobre coisas tão importantes para uma vida incrível, e que muitas vezes nós estamos deixando passar. Queridos, se eu estou na igreja uma vida, e eu até hoje não falo essa língua da fé em Jesus, é porque até hoje a minha mente não sofreu uma renovação. Eu continuo resolvendo os problemas da mesma maneira, tendo os mesmos comportamentos, sai de mim a mesma coisa. Por quê? Porque não mudou. Enquanto Jesus dizia essas coisas, uma mulher da multidão exclamou: feliz é a mulher que te deu a luz e te amamentou. Eu amo as respostas de Jesus. Ela quis meio que bajular ele, né? Você é incrível, feliz a mulher que te deu a luz, te amamentou, ela foi uma agraciada. Olha a resposta que ele deu. Vamos juntos. Ele respondeu: antes, felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e lhe obedecem. Esses são os felizes. Ponto final. Para de rodear toco. Para de conversa fiada. Para de blá blá blá. Para de falar. Ela falou, e eu gosto dessa resposta, porque as pessoas se acostumam a falar o que elas acham que os outros querem ouvir. Com certeza ela achou que Jesus ia achar o máximo ela ter dito aquilo. E eu gosto de como ele nos ensina em situações assim. Só uma pessoa livre age assim. Só uma mente liberta age assim. Ele não se preocupou com o que aquela mulher ia pensar. Ele não se preocupou com o que as pessoas que estavam ali, que podiam tomar as dores da mulher, iam pensar. Ele não se preocupou, ele não justificou nada. Ele apenas deu a resposta. Antes, os que são felizes são os que ouvem a palavra e obedecem. Porque não basta só ouvir, tem que obedecer. Porque se uma pessoa ouvir a palavra e obedecer a palavra, ela vai ter a vida dela transformada. Completamente transformada. Ouvir a palavra e obedecer a palavra. Não basta ouvir, tem que obedecer. Ou seja, tem que colocar em prática. Aprendeu, já sai praticando e ensinando. Aprendeu, já sai praticando e ensinando. Aprendeu, já sai praticando e ensinando. Exatamente assim. Você aprendeu? Você já tem que colocar em prática e já doar, transbordar aquilo, porque aí você aprende, aquilo vai firmando dentro de você. Felizes os que ouvem e obedecem a palavra.
porque esses vão viver uma vida fora do comum. Essa foi a resposta. Aumentando a multidão, Jesus começou a dizer: esta é uma geração perversa. Ela pede um sinal milagroso, mas nenhum sinal lhe será dado, exceto o sinal de Jonas. Pois assim como Jonas foi um sinal para os ninivitas, o Filho do Homem também será para esta geração. As pessoas ficam lá estavam pedindo um sinal com tantos sinais. Nós vamos ver Jonas indo para Nínive, pregando a palavra. E o que aconteceu? Por conta da palavra, os ninivitas se arrependeram. Jonas vai ficar 3 dias e 3 noites no vento do grande peixe. Jesus ia ficar a mesma coisa nas profundezas da terra. Ia morrer, ia ressuscitar ao 3º dia. Esse vai ser o sinal para vocês. Jonas foi para o profundo de um grande peixe, para o estômago e ainda para as profundezas. Ele vai falar na sua oração para as profundezas daquele mar. E o Senhor, a mesma coisa, ia morrer e ao 3º dia ressuscitar. Esse vai ser o sinal. Se vocês não crerem nisso, não há o que fazer. Muitas vezes está ali na cara. Eu quero mais um sinal. Jesus morreu, ressuscitou, creia no sacrifício da cruz. Creia. Agora, a palavra é pregada. Jonas pregou, os ninivitas se arrependeram. Tem gente que já ouviu um monte de pregações. E não se curvaram. Pessoas que não se curvaram. Quantos que já viram milagres, viveram milagres na vida? E ainda preciso de mais um sinal para eu crer. Mas o grande sinal já aconteceu naquela cruz. Jesus morreu, mas ressuscitou, e Ele levou e venceu tudo naquela cruz. Agora eu creio em Jesus, e a minha vida explode em poder. Eu creio. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração, e os condenará, pois ela veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão, e agora está aqui. Quem é maior do que Salomão? A rainha de Sabá, a rainha do sul, vai se levantar no juízo com os homens, aqui ó, dessa geração. Ela vai se levantar e vai apontar o dedo e vai dizer, eu saí lá do fim do mundo para ir lá ouvir a sabedoria de Salomão, e vocês tinham alguém maior do que Salomão diante de vocês, e vocês ignoraram. Eu estou aqui, ó, aqui o que é maior do que Salomão está na frente de vocês. Aquela mulher ouviu falar de um homem, e o que ele tinha para oferecer? Qual era a marca do Salomão? A sabedoria. Todo mundo queria chegar perto dele, porque a sabedoria dele fez com que ele construísse um reino fora do comum. A experiência dele. E interessante que o que ele fornecia era experiência, era sabedoria. E aí, essa aqui dá outro assunto, outra palavra, né? Aqui tem assunto. Porque não era Salomão que dava ouro para os outros e dava as coisas. As pessoas vinham e descarregavam ouro e coisas preciosas ali. E o que ele estava oferecendo? Correu a fama dele, de que ele era um sujeito muito sábio. E por conta da sabedoria, as construções dele. E é exatamente isso que muita gente não entende. Todo mundo tem uma marca.
Eu tenho uma marca. Eu sou. Você é uma marca. Se eu perguntar para você, com que marca você acha que você se parece? Uma Lamborghini custa para ser feita, uma Lamborghini daquelas vai custar uns 6 milhões. Uma daquelas. Mas ela vai custar pouco mais de 300 mil para ser feita. Mas por que as pessoas, os bilionários, pagam 6 milhões numa Lamborghini? Por causa do que ela representa. A marca. O que foi construído em cima dela. Por que uma pessoa paga no iPhone, tem celulares bem mais baratos, que às vezes até tem funções que dizem que mais inteligentes e tal. E a pessoa vai lá e paga mais caro no iPhone. Por causa do que ele representa, a marca, o que ele representa. Então, se for ver quanto ele o custo dele, eu não tenho agora, mas quanto para ser feito, mas é muito abaixo do valor que ele é vendido. Porque quando uma pessoa compra um iPhone, ela está comprando o que aquilo representa. Então, se eu pergunto para você, qual a sua marca? Se você lembra de alguma que você poderia dizer, olha, eu me pareço mais com essa marca aqui? Salomão, ele tinha uma marca. A sabedoria dele, que levou ele a construir um reino considerado perfeito, que não tinha lugar nenhum do mundo. E as pessoas, quando começaram, não tinha internet, não tinha nada. Mas a fama dele foi correndo, que o povo ficou desesperado para chegar perto dele e ver aquilo de perto. Por quê? Porque tinha um interesse em aprender algo para levar para a própria vida. Iam lá e pagavam, descarregavam toneladas de ouro e tudo mais, só para ficar um pouquinho com Salomão. A Bíblia fala que pessoas do mundo inteiro queriam ter uma audiência com ele. A Bíblia fala que a rainha do sul, a rainha de Sabá, disse, olha, me falaram, mas excedeu o que eu estou vendo aqui, excede tudo que me contaram. Você é muito mais, teu reino é muito mais. Porque ela observou cada detalhe, desde a mesa, os servos, como se portavam, como se vestiam, a diligência, a excelência em tudo. Um reino diligente, servos diligentes e excelentes, era tudo extraordinário. Extraordinário. Quando Salomão abria a boca, as experiências dele, o que ele oferecia, fazia com que o mundo corresse para visitá-lo, lutando por uma audiência. Foi feita uma marca. Ele tinha uma marca de sabedoria profunda,
E as pessoas queriam aprender com ele para poder ter resultados como ele estava tendo. E como tudo isso começou? Na verdade, começou na infância, quando o pai dele e a mãe dele foram ensinando sobre sabedoria. Ele fala em Provérbios, acho que 4. E nós vamos ver ele, quando Deus pergunta para ele o que ele quer, ele disse: eu quero sabedoria para governar o teu povo, porque eu não tenho. Então ele perseguiu a coisa certa. Sabedoria, ele mesmo vai dizer que o princípio da sabedoria é temer a Deus. E sabedoria é fazer escolhas corretas em Deus. Uma pessoa que vive com base na sabedoria, ela ouve e obedece a palavra, ela teme a Deus. Ela não vive com base nos sentimentos, nas emoções dela, mas com base no que a palavra diz. E ela constrói uma marca de credibilidade, de seriedade, de sucesso. Porque Salomão, à medida que ele foi aprendendo com Deus, ele praticava naturalmente e ele ensinava. Tanto que as pessoas iam lá para aprender com ele. Ele ensinava. E impressionante, à medida que ele ia crescendo, praticando, ensinando, mais o homem crescia. Mais a sua fama crescia, diz a Bíblia. E Jesus fala que a rainha do sul saiu do fim do mundo para ir lá ouvir a sabedoria de Salomão. E aqui está o que é maior do que Salomão. Maior do que Salomão. Isso tem que entrar. Você tem aquele que é maior do que tudo. Você lê a história de Salomão, é uma coisa estrondosa. Só aquele que vive em nós é maior do que Salomão. E se nós cremos nele, seguimos os seus passos, nós estamos recebendo aqui, bebendo na fonte. A sabedoria está aqui, basta eu usar. Basta eu usar. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas, e agora está aqui quem é maior do que Jonas. Os caras lá se arrependeram quando Jonas pregou. E está quem é muito maior que Jonas. Aqueles caras mudaram a mente, tiveram a mente renovada. E aqui está o que é maior do que Jonas, ensinando vocês, pregando para vocês, e vocês não dão lugar ao arrependimento, uma mudança mental? Jesus vai falar para os religiosos: Abraão me viu. Ele não fala, Abraão viu aquele cordeiro. Mas Jesus vai falar, Abraão viu. Abraão viu. E Jesus vai dizer, Abraão me viu. Porque ele é maior do que Abraão. Abraão me viu. Não fui eu que vi Abraão. Foi Abraão quem me viu. E aí os caras vão falar, você não tem nem 50 anos e está dizendo que você viu Abraão? Eles não entendiam do que ele estava falando. Eles tinham o Messias tão esperado, mas por conta dos seus paradigmas religiosos, eles rejeitaram Jesus. Por conta da cegueira que a religião causou neles, eles rejeitaram algo tão grandioso. E é isso que eu venho batendo tanto. Quantas pessoas
que tem perdido coisas tão grandes por conta da mentalidade. É uma prisão mental, uma escravidão mental. Estão cegos. Ninguém acende uma candeia e a coloca em lugar onde fica escondida, ou debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, para que os que entram possam ver a luz. Jesus continua dizendo, aqui tem uma luz e ela não é para ficar escondida. Luz é para iluminar. Se você recebeu a luz, você tem responsabilidade. Você recebeu, e é como acender, acender. Acende uma candeia. Se a candeia já foi acesa, não é para ser escondida. Não é para ficar escondida, mas é para ser colocada num lugar onde todos possam ver a luz. E cada um que está aqui recebeu a luz. E agora tem que se colocar no lugar apropriado, onde todos possam ver essa luz. Cristo brilhando em nós. Os olhos são a candeia do corpo. Falei sobre isso ontem. Quando os seus olhos forem bons, igualmente todo o seu corpo estará cheio de luz. Mas quando forem maus, igualmente seu corpo estará cheio de trevas. Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o corpo estiver cheio de luz, nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha em você. Se os teus olhos, logo, se todo o teu corpo estiver cheio de luz, os olhos são a candeia do corpo, eu vejo com a minha mente. Se eu não deixo a luz entrar, iluminar, se eu não dou lugar a essa renovação mental, eu continuo vendo tudo turvo, só trevas, difícil, complicado, não posso, não consigo, de forma mesquinha, egoísta, religiosa, igual eles aqui. Expulsa demônio por demônio. Mas vocês são muito estúpidos. Como que demônio expulsa demônio? Um reino dividido não prevalece? Mas é o óbvio. Mas a religião deixa vocês burros, cegos. Essa visão, ao invés de estar sendo iluminada pela palavra, continua escura, vendo tudo escuro. É por isso que a vida de vocês está escura, os resultados. Isso para mim é muito forte. Como eu aprendo? Portanto, cuidado para que a luz que está em seu interior não sejam trevas. Logo, se todo o seu corpo estiver cheio de luz, e nenhuma parte dele estiver em trevas, estará completamente iluminado, como quando a luz de uma candeia brilha em você. Cuidado para você não achar que o que está aí está tudo certo e é pura treva, puro engano. A luz é Cristo. Ele estava falando, a luz sou eu. Se está batendo de frente com o que eu estou falando, tem treva aí dentro. Se está diferente, então não é luz, é treva. Está muito claro. Se você não fala a minha língua, não pensa como eu, não segue o que eu estou orientando, então isso não é luz, porque eu sou a luz. Isso é muito forte.
Tendo terminado de falar, um fariseu o convidou para comer com ele. Então Jesus foi, reclinou-se à mesa. Mas o fariseu, notando que Jesus não se lavara cerimonialmente antes da refeição, ficou surpreso. Então o Senhor lhe disse: vocês fariseus limpam o exterior do copo e do prato, mas interiormente estão cheios de ganância e de maldade. Insensatos. Quem fez o exterior, não fez também o interior? Mas deem o que está dentro do prato como esmola, e verão que tudo ficará limpo em vocês. Ele fez olha, Jesus fazia realmente, tudo era intencional. Ele foi comer lá onde ele foi convidado e ele não seguiu o ritual. Tinha todo um ritual religioso para comer. E ele não seguiu. E o pessoal ficou doido com aquilo. Espera aí, mas você não segue o ritual. Ele falou: vocês se preocupam tanto em lavar o exterior, em fazer um monte de coisa, e o prato está limpo, e o copo está limpo. Vocês não estão preocupados com o interior. Aqui fora vocês estão limpinhos, o prato está limpinho, as mãos estão limpinhas. Mas o interior de vocês está cheio de ganância, de maldade, de miséria, de inveja, de sentimentos miseráveis. Vocês vivem retendo tudo. Está na hora que, deem o que está dentro do prato como esmola e verão que tudo ficará limpo. Vocês precisam, transborda generosidade, vocês precisam começar a ser generosos. Ter atitudes generosas. É disso que vocês precisam. Precisam mudar aqui dentro. Precisam ser renovados mentalmente, lavar dentro. Porque as preocupações de vocês são todas superficiais, rasas, externas. É imagem. Vocês só se preocupam com imagem. É só o que importa para vocês. O interior de vocês está cheio de mesquinharias, de coisa podre. Vocês estão sujos dentro, porque vocês são gananciosos, vocês são avarentos, vocês estão cheios de maldade, esses sentimentos miseráveis que vocês alimentam. Mas com isso aí, vocês não preocupam, não. A preocupação de vocês é aqui, que eu não cumpri com a cerimônia da refeição, porque é isso que importa. Jesus nos ensina como construirmos uma grande vida, tendo a visão certa, a mentalidade certa, seguindo os passos que Ele está nos orientando. E eu comecei falei sobre muitas coisas aqui, mas comecei falando de unidade, que é um princípio. Unidade do Espírito, essa unidade com Deus. Unidade, Deus não opera em divisão. Eu quero que você absorva tudo em nome de Jesus, mas eu volto para esse princípio fundamental. Deus não opera onde há divisão, mente dividida, coração dobre, vida dividida, lar dividido, divisão. Isso nunca vai funcionar e nunca vai te levar para um lugar de honra, para um lugar de bênção, para um lugar de paz. Vamos nos colocar de pé. A mão no coração. E eu quero motivar você
as decisões que realmente vão fazer a diferença na sua vida. Porque nós podemos falar de muitas coisas. Nós podemos nos apegar a muitas coisas. E estarmos deixando o que realmente tem poder de mudar a nossa vida. Porque nós fomos treinados para isso também. Nós fomos treinados em casa para preocupar mais com a imagem do que ser. Mais em estar do que realmente ser. Nós fomos treinados pela religião para termos uma imagem de crente, de fervorosos, de espirituais e por dentro, sem mudanças. Então, nós chegamos cheios de paradigmas. E muitas vezes nós estamos ouvindo, mas parece que não encaixa na nossa vida, não entra como verdade. Por quê? Porque tem muita coisa lá. E é onde a gente precisa se esvaziar e deixar entrar a coisa certa, onde nós precisamos dar lugar a essa renovação mental. O justo viverá da fé. Então eu tenho que ser intencional. A verdade é que se cada um tivesse cuidando de si mesmo, da sua própria vida, do seu propósito, e dando a Deus o que Deus está requerendo, olha, estaríamos num patamar muito além. Estaríamos progredindo. Mas muitos não cuidam da própria vida, não servem, estão ainda cheios de si mesmos, não derrubam esse padrão que só escraviza, estão sempre dando lugar a uma divisão, é a divisão mental, a mente dividida, um coração dividido, uma vida dividida, e assim vai crescendo, o lar é dividido, a família é dividida, vai crescendo. Para onde vai, como ele tem mente dividida, ele já é causador de divisão. Na quinta-feira passada eu te desafiei a quebrar barreiras, ir lá e abençoar alguém muito difícil para você. De lá para cá, eu recebi uma infinidade de testemunhos, de gente me falando desse jeito, ou mandou mensagem, ou mandou pelos bispos ou pastores, desse jeito, fala para a bispa, que depois que eu fiz, naquela quinta-feira, o que ela me direcionou a fazer, minha vida mudou. Eu não sei de quantas pessoas eu ouvi a mesma coisa, minha vida mudou. E eu vou perguntar para você, de quinta para cá, você abençoou aquela pessoa tão difícil de ser abençoada para você? Você transbordou na vida dela? De lá para cá? Faz uma semana isso, uma semana, foi quinta passada. O que você fez de lá para cá? E o que você viveu? Porque não é incomum a pessoa dizer, minha vida não vai, minha vida não anda, mas felizes os que ouvem a palavra e obedecem. Jesus falou. Não é conversa fiada, mulher. É quem ouve a palavra e obedece.
Então, de lá para cá, eu servi, eu transbordei, enquanto as pessoas eu me doei. Como eu agi de lá para cá? Eu quebrei barreiras, divisão. Eu rompi com o padrão. Eu sacrifiquei a minha carne. Porque eu quero progresso, eu quero avanço. Mas peraí, eu aprendo e já saio fazendo e ensinando. Eu aprendo, já saio praticando e ensinando. Então, de lá para cá, uma semana, você ouviu algo, você já saiu praticando e ensinando outros a fazerem o mesmo, transbordando, doando, obedecendo, servindo. O que é que mudou de lá para cá? Porque se nada mudar, nada mudará. Eu recebo uma direção, o que é que eu tenho feito com ela? Ou eu ainda estou mantendo o mesmo padrão? Ai, se eu tivesse, eu daria. Não, você não daria. Ai, eu não tenho, todo mundo tem alguma coisa. Todo mundo tem. Quantas pessoas que vêm para a igreja só para dar 1 hora do dia, para ir para aquele espaço de guerra, para orar pelas pessoas que estão lá. Está transbordando e estão crescendo. Gente que vem só para orar, só para fazer ligação. Gente que quer visitar quem está enfermo. Eu fico aqui horas mostrando para você que quem quer, faz. Quantos testemunhos eu recebi e de lá quando eu contei, um monte de gente fez a mesma coisa. Um dia eu preguei no programa e disse: por que você não vai lá abençoar quem te feriu? Ai, bispo, eu não tenho nada. Eu falei: dá um presente para essa pessoa. Ai, não tenho nada. E eu no próprio programa, eu falei: faz um bolo, bate um bolo. Faz bonitinho, capricha, leva lá para a pessoa e diz: ó, eu vim aqui te trazer isso aqui, que é o melhor que eu tinha, e quero te pedir perdão. E a pessoa fez. De lá para cá eu contei de gente que fez. Quantas pessoas que não fizeram a mesma coisa? Vamos lembrar da viúva de Elias, né? Ela só tinha um pouquinho de azeite e um pouquinho de farinha para fazer um bolinho. E ela fez primeiro para quem? O Elias. E a vida dela mudou. Ela transbordou. O que ela tinha era tudo. E a vida dela mudou. Então, se nós continuarmos com esse padrão egoísta, arrogante, e não tirarmos a capa depressa, amarrarmos a toalha, e irmos lá lavar os pés das pessoas, nós vamos só atrasar a nossa vida. Você quer terminar como o melhor ano da sua vida? Ouça as direções que o Senhor está dando. Nosso propósito é servir. Dai e receberão, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, derramada. Dai e receberão, até derramar. Doe, transborde, semeie, quebre as barreiras, tira a divisão da sua vida, vá abençoar quem é muito difícil para você. Quebra barreiras, se livra dessa mentalidade dividida, dessa vida dividida, desse comportamento dividido. Rejeita a divisão, sai do meio de gente que só cria divisão. Eleva o seu nível, seja mais forte que o homem forte. Para de espalhar, ajunta com Deus. Felizes os que ouvem a palavra e obedecem. Tome a decisão na sua vida. Essa oração é sua.
Fale com Ele agora. Senhor, eu entendi. E eu me levanto agora para fazer o que eu tenho retardado. Não vai mudar do nada. Primeiro você planta, depois você colhe. Primeiro você dá, depois você recebe. Primeiro você vai. O humilde encontra favor. O sábio teme a Deus. O maduro é o que vai primeiro, é o que dá o primeiro passo. Levanta! Saia dessa infantilidade, dessa imaturidade. Para de buscar uma vida rasteira através de sentimentos miseráveis. Para de remoer passado. Para de se distrair. Para de cobrar as mesmas coisas. Cresça. Chega de imaturidade. Povo de Deus. Chega de imaturidades. Deus quer um povo crescido. Para de chorar leite derramado. Para de andar ao redor da mesma montanha. Tira o velho para Deus botar o novo. Por ti, Senhor, ergo então as minhas mãos. Levante-se onde você estiver. Põe ordem na tua vida. Põe ordem na tua casa. Quebra essas barreiras. Você quer uma virada? Você quer acelerar processos? Tem atitudes poderosas, não infantis, imaturas. Perdão é para quem não merece, criatura. Você também foi perdoado. Para de apontar o dedo. Para de jogar o passado das pessoas na cara delas. Para de ser um condenador. Alguém que só sabe culpar e acusar. Se livra dessa religiosidade. Em nome de Jesus. Deixa de ser um crente legalista, questionador, crítico. O reino não precisa de gente assim. O reino precisa de gente livre, de gente que ilumina, de gente humilde. E humilde ouve a Deus. Tira essa maldita capa de arrogância. Vá lavar os pés das pessoas. Para de mudanças a cada culto. Você sai na empolgação. Deixe isso entrar. Estabeleça o padrão que vai te levar a ter progresso. Estabeleça. Seja intencional. Ande por fé. O justo viverá da fé. Não é de passado, de emoções, de sentimentos. Cresça. Deus não opera em mente dividida, em vida dividida, em lar dividido, em nada dividido. Amor por ti, Senhor, ergo então as minhas mãos com muita gratidão, te dou meu coração. Ouça meu coração, ouça meu espírito, Senhor, este é o louvor de quem se redimiu. Ao meu Jesus eu vou dizer quão grande é o amor por ti, Senhor. Ergo então as minhas mãos com muita gratidão, te dou meu coração. Ó Espírito Santo, continue fazendo essa obra estrondosa. E essa pessoa que está comigo nessa reunião não saia mesmo, mas que ela saia praticando, agindo, se movimentando, semeando, transbordando, avançando, praticando, ensinando, indo além. Que ela saia daqui, meu Deus, com esse entendimento. Não vai ficar dizendo, eu quero, eu queria, vou fazer, quem sabe, agora. Ela tem agora.
Ela tem hoje, ela tem agora. Ontem já foi, amanhã ela não tem. Ela tem hoje, ela tem agora. O que ela vai fazer com o que ela tem hoje? Com o que está nas mãos dela? Começa fazendo o que está ali. Tem tanta coisa, Senhor, que está do nosso lado. E a gente está dizendo, não tenho nada. Todos nós temos. Basta ir colocando para fora. Corajosamente, dando passos de fé. Eu repreendo tudo que estiver travando, que esses padrões caiam em nome de Jesus, essa mente escrava seja completamente liberta. E que saia daqui um povo livre, focado, corajoso, destemido, porque nós somos a imagem e semelhança do Senhor. Somos dominadores, governantes, frutíferos, abençoadíssimos. E não estamos aqui, Senhor, para passarmos despercebidos, mas para fazermos a diferença. E nós estamos aqui para fazer a diferença, nós vamos fazer. Nós saímos agora daqui para fazer a diferença. Para avançar, para transbordar, para ir longe. Eu abençoo o teu povo em todo lugar. Eu abençoo a igreja com esse entendimento. E que cada um saia pronto a fazer o que sabe que tem que fazer. Todo mundo sabe. Muitos fizeram da semana passada para cá. Alguns ainda não. Mas o Senhor é tão amoroso que o Senhor volta a dizer: vai romper, se humilha. E Deus se opõe aos orgulhosos, mas dá graça a favor aos humildes. Se humilha, continue fazendo o que você fez. Quando chegar lá, continue fazendo o que te alavancou. Humilha, só o humilde prospera. Se humilha, só o humilde prospera. Se humilha, o humilde prosperará. Vai atrair honra, riqueza, poder, paz, saúde. Está escrito, Senhor. Antes da honra vem humildade. E o humilde vai atrair favor e mais favor, favor e mais favor. Eu abençoo teu povo e agradeço demais. Continue tocando, falando, levantando esse povo forte que o Senhor ama tanto. Obrigada, amém. Amém, amém.